é quinta-feira, dia da nossa comentarista e psicóloga do Tribunal de Justiça aqui de Rondônia, Mariângela Onofre, bater um papo com a gente, falar sobre comunicação não violenta. Esse é o tema de hoje. Ou seja, conversar sem causar nenhum mal-estar, nenhum probleminha ali com a pessoa que você se relaciona, que você está se relacionando, que você está num ambiente de trabalho, por exemplo, ou na família, né, Mariângela? Bom dia para você, seja bem-vinda por aqui. Bom dia, mais uma vez aqui. É um assunto assim bem bacana de se tratar, porque a gente sabe que a comunicação é tudo, mas às vezes a gente se comunica e acaba prejudicando ou causando um mal-estar, né, ali durante aquela conversa. Exatamente. E aí existem técnicas, inclusive, para evitar que isso não aconteça, né? Nós podemos aprender a nos comunicar sem agredir. Porque, geralmente, quando a gente fala em violência, as pessoas pensam que a violência é só agressão física. E não é. Às vezes você fere muito mais com uma palavra, com uma forma de olhar, do que com um empurrão, um tapa, né? Então, a gente também precisa aprender a como se comunicar com o outro, seja esse outro alguém que está na minha casa, o meu namorado, o meu marido, o meu colega de trabalho. A gente pode aprender a se comunicar com as pessoas sem agredi-las e sem causar mal-estar no ambiente onde nós estamos convivendo. E aí, quais seriam as orientações? Que técnicas são essas? Isso. A primeira coisa é que quando nós nos comunicamos com alguém, especialmente quando a gente está divergindo as ideias, nós não escutamos o que o outro quer nos dizer. A gente escuta, mas já pensando naquilo que a gente vai responder. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para melhorar a comunicação é baixar a guarda e ouvir aquilo que o outro quer me comunicar, tentando compreender realmente, tentando me colocar no lugar dele para entender o que ele está querendo comunicar. E na hora que eu for responder aquela fala, é eu pensar antes de falar como que o outro vai se sentir ao ouvir o que eu estou dizendo. Se fosse eu no lugar dele, como eu me sentiria? Então, essa técnica, né, a gente chama de empatia, que é justamente a capacidade de eu me colocar no lugar do outro e imaginar o que ele vai sentir ao ouvir o que eu vou dizer. Né? A outra técnica é nós exercitarmos a nossa capacidade de falar sem julgamentos. A nossa tendência é, quando a gente escuta alguma coisa do outro, a gente imediatamente julga. Está certo, está errado, fez isso, fez aquilo, deveria ter feito diferente. E então, quando a gente faz isso, a gente, de alguma forma, também acaba comunicando uma postura muito agressiva. Né? Uma outra forma também de nós superarmos a violência na comunicação, estabelecer uma comunicação mais pacífica e mais tranquila, é a habilidade da escuta, né, de eu me colocar no lugar do outro, de eu não fazer julgamentos e de eu abrir mão da ironia. A gente muitas vezes usa de ironia, ou a gente se fecha dizendo que não está acontecendo nada, quando na realidade está. Então, essas travas na comunicação, elas vão gerando mal-estar nas pessoas e vão gerando o medo de abrir o diálogo. Precisa ter um equilíbrio, até no diálogo, né? Até na comunicação. Exatamente, né? Porque quando a gente esgota a comunicação é quando a gente começa a partir para a violência. Então, a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de comunicar para evitar que situações violentas aconteçam. E dá para ir treinando, praticando tudo isso, né? Quando você falou aí que as pessoas têm que aprender a ouvir, eu lembrei que eu estou tentando muito praticar isso até dentro de casa. Às vezes, como mãe, né, a gente vai ouvir alguma coisa do filho, você já quer falar antes, reclamar, olha, por que você fez assim? Né? Então, eu sempre, quando vai falar alguma coisa, eu já penso assim, escuta até o final para depois você comentar, para você falar. Porque realmente a gente tem essa tendência, né, a querer já dar opinião, a reclamar ou a dar algum conselho. Às vezes é uma coisa boa, mas que a pessoa não está querendo ouvir aquilo, querendo falar primeiro, né? Exatamente. Então, às vezes, eu já estou respondendo algo que eu nem sei qual é a conclusão do pensamento do outro. Se a gente não aprende a ouvir, a gente não aprende a se comunicar. Então, o primeiro passo realmente é aprender a ouvir. E aí fica aquela questão do diálogo. Isso vale tanto para dentro da família, quanto também para a relação profissional. Sim. É importante realmente esse equilíbrio, realmente. Você falou de não se calar também, que muitas pessoas acabam se calando. Isso. E aí o problema não vai ser resolvido, né, também. Então, o ideal é esse equilíbrio realmente. Falar, mas falar com educação, com equilíbrio, com um jeitinho, né? E principalmente abrir mão dos julgamentos. Abrir mão daquela situação de que eu estou te julgando por algo que você fez. É eu pensar o que aquilo está causando em mim. Antes de eu tentar atingir o outro, é eu pensar no que o resultado daquela situação vai trazer para mim.
conversa gostosa, né, gente? É importante, a comunicação é tudo realmente, e para isso a gente tem que praticar para poder atingir os objetivos de fato, né? Eu conversei com Mariângela Onofre aqui mais uma vez essa semana, trazendo esse assunto gostoso de se falar. Ela é psicóloga do Tribunal de Justiça e está sempre aqui com a gente. E a gente também fala para você que você pode participar desse bate-papo, você pode enviar sugestões, né, Mariângela? Para a gente estar aqui discutindo um tema que você julgue que seja interessante, que você queira saber. E a gente lembra o telefone, tá? O nosso telefone de contato é o 99209-3750, para você poder ligar e participar com a gente. Obrigada mais uma vez, pela participação. Até a próxima. Até a próxima.